Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sou Daniel Augusto, do canal Sem Minhas Verdades. Embora eu não seja médico, mas hoje vou falar sobre medicina, tá ok? O tema de hoje é bem interessante e está na moda. Qual é? Vírus. Um desafio a ser vencido por todos nós. Então vamos lá entender o que vem a ser vírus. Vírus, minha gente, é algo bem interessante. Na biologia existem vários reinos, tá? O reino animal, reino vegetal, o reino protista, o reino fungi e o reino monera. 5 reinos. O animal são todos animais, inclusive a gente, né? A gente é considerado animal pela biologia, tá ok? E reino vegetal, todas as plantas que existem, né? Árvores e tudo mais. E o reino protista são os protozoários e as algas, tá? Já o reino fungi são os fungos e os cogumelos. E o reino monera são as bactérias, tá? E cadê os vírus, Daniel? Não estão aí. Por que não estão aí? Porque vírus não é ser vivo. Por que não é ser vivo, Daniel? Eu pensei que ele ia ser vivo, ele anda para cá, para lá, entra no corpo, entra no animal, entra no ser humano, e vai para cá, vai na planta, e vai na bactéria, e ataca todo mundo, ele corre para cá, corre para lá. Gente, nem tudo que anda é ser vivo. Entendeu? Não precisa ser vivo para andar. Muitas coisas andam aí. Carro anda e não é ser vivo. Entendeu? Avião anda, mas não é ser vivo. Entendeu? Então, vamos com calma. Vamos analisar de uma forma coerente. Por que não é ser vivo o vírus? Porque primeiro que não existe, ele não tem célula, tá? Ele é acelular. Se não existe célula, né? Então, não tem como ele ser um ser vivo. Ele não possui metabolismo, por consequência, tá ok? Mas o que vem ser vírus, então, Daniel? Ela é um fragmento, tá? É tipo uma poeira, é um fragmento de RNA e DNA. Simplesmente assim, tá? Daquelas questões genéticas lá, né? Não tem o RNA e o DNA. Então é simples assim. Perdeu-se e ficou fora do corpo. Tanto dos seres humanos, dos animais, dos vegetais, está solto. Tá? Como o cabelo. Você quando corta o cabelo, botar na tua cabeça o cabelinho, bonitinho, ele faz parte de você. Entendeu? Ele está vivo. Mas quando você corta e cai no chão, ele deixa ele estar vivo. É igual a tua unha. Você corta a unha, entendeu? Depois que você cortou a unha, não tem mais vida. Ela não vai crescer, nunca mais vai crescer aquela unha. Ela só vai crescer quando estiver no seu corpo. Como o cabelo também, só vai crescer quando estiver no seu corpo. Você cortou, o cabelo não vai crescer, não vai ter vida própria. Nem as unhas. Tá? Nem a tua pele. Né? A tua pele, se você der uma arriscadinha aqui, tirar e jogar fora, não vai ter mais vida. Tá? Então, o vírus é exatamente isso. Ele tem todo essa composição genética do DNA e do RNA, porém não está vivo. Ele só vai começar a ser reproduzido quando ele entrar no corpo do ser humano, ou do animal, do vegetal, o que for, ou da bactéria, e aí ele vai se instalar numa célula desse corpo. E ali vai tentar penetrar e se reproduzir. Tá ok? Dessa forma que ocorre. Ah, mas ele está se reproduzindo, então ele é um ser vivo, Daniel. Não é assim. Eu posso reproduzir qualquer coisa. Eu posso pegar uma copiadora, pegar um papel, colocar dentro com alguma coisa escrita e tirar 10 cópias e puxar 10 cópias daquilo ali que eu coloquei na copiadora.
como também posso colocar, posso reproduzir, fazer várias ferramentas, várias coisas iguais, e aquilo ali não são seres vivos só porque eu reproduzi-los. Eu uso reproduzir, melhor dizendo. Ok? Não é por conta disso. Isso não é ser vivo. Não é só porque eu reproduzi uma coisa tal qual ela vai se tornar um ser vivo. Imagina uma montadora de automóveis. Será que toda vez que ele reproduz monta um carro e ele vai ser considerado um ser vivo? Não. Seria uma coisa totalmente insana falar isso, tá? Então a gente tem que ser bem racional sobre isso, para a gente não colocar algumas particularidades acima de tudo. Ah, não, é porque reproduz. Não, reproduz não, depende do como reproduz. Tá ok? Então, a questão do vírus circular na célula e aí ele conseguir se reproduzir, aquela caixinha se reproduzir e jogar fora, né? E se reproduzir em várias, não quer dizer que aquelas, nem ela é um ser vivo, e nem as que ela reproduziu e expeliu para o ambiente seja um ser vivo. Ou seja, quando eu espirro ou tuço, né? Tossir é com a boca, espirrar é com o nariz, correto? Quando eu espirro, sai aquele spray de tudo aquilo aí, não quer dizer que aquilo que está saindo do meu nariz ou da minha boca seja seres vivos. Aquilo simplesmente, né, ou a maioria das vezes, é simplesmente líquidos que estão saindo de mim. E não seres vivos. Pode até sair uma bactéria, alguma coisa ali. Mas raramente vai sair. Entendeu? Muito difícil. Mas pode sair. Geralmente são fluidos que saem. Tá? E por sair não quer dizer que eu estou... aquilo são seres vivos. Tá? Então, para ficar bem claro isso, senão vira uma confusão, uma coisa doida. Bom, então vamos lá. Vírus. Eles, já falei que não são seres vivos, eles são parasitas intracelular. Eles entram na célula, ficam parados ali e tentam se reproduzir. Tá ok? Porque a célula tem DNA e RNA, então eles procuram se reproduzir. Então, ali é um processo químico que vai fazer uma reprodução automática. Porque nossas células, elas se reproduzem automaticamente. A maioria das nossas células do corpo, elas se reproduzem. As epiteliais, ou seja, da pele, dos ossos, elas vão se reproduzindo o tempo todo. A cada ano, nossas peles praticamente são 100% renovadas. Tá? Dos ossos e tudo mais, do sangue, né? Elas vão se reproduzindo. Tá? Algumas não, mas a maioria sim. Tá ok? Então não é por conta disso. Elas têm necessidade. Então o vírus vem lá, confunde elas e elas acabam reproduzindo o vírus e o vírus acaba saindo por algum motivo que a gente não entende ainda. Sabe que eles saem das células e vão para o organismo e de repente encontram outras células e tentam fazer isso a mesma coisa. Tá? Então imagina o seguinte, existem partículas que existem na natureza que ela não é muito aceita pelo corpo. Existe veneno, existe substâncias que você pode se envenenar, entendeu? O vírus é um veneno, tanto que o nome dele é veneno, ou toxina em latim. Tá? É exatamente dessa forma. Ele, portanto, é um agente infeccioso, né? Ele causa virose. Virose é um agente infeccioso que vai infeccionar o corpo
humano, tá ok? O vírus fora do corpo humano, seja do que, esteja fora de qualquer ser vivo, ele não recebe o nome de vírus, e sim de vírion. É como se tivesse uma poeirinha ali, um fragmento celular parado em cima de uma mesa, em cima de uma rocha, paradinho ali, quietinho, ele vai ficar lá. Ele não é nada, ele não é um ser vivo, vai ficar parado lá. Alguém que de repente vai lá e passa a mão e enfia na boca ou no nariz ali, dentro de uma, penetra no seu corpo, vai virar um vírus. Então ele vai se transformar num vírus, porque aí ele vai tentar procurar uma célula específica que ele gosta para poder se reproduzir, ok? Não porque ele é um ser vivo, porque isso é automático, tá? É mais ou menos igual o ímã. Imagina um ímã. Existe positivo e negativo do ímã. Tem dois ímãs, positivo e negativo. Eles se atraem. Eles não são seres vivos. Eles se atraem. Então, pertinho um do outro, eles... Pum. Tá? Então é isso, gente. Tem que entender as coisas de forma correta. Para a gente não ficar criando uma coisa artificial que não existe. Tá bom? Eles, portanto, por conta que eles não são seres vivos, eles não podem ser combatidos com antibióticos. Antibióticos combatem o quê? Coisas que têm vida, bio, tem a vida. Antibiótico é contra bio, vida. Então, antibiótico é contra bactérias. Então, tem que ter ser vivo. Vírus você não combate com antibiótico. Jamais. É contra antiviral e não antibiótico. Porque viral o que vem a dizer? Vai combater exatamente os sintomas provocados pelo vírus e não contra o vírus, exatamente porque ele não tem vida. Você não vai combater dessa forma. Tá bom? Esse é outro ponto. Tá, e os vírus geralmente, principalmente do RNA e não do DNA, do RNA, que ele tem muito defeito na hora de se reproduzir, ele sofre muita mutação, então acaba reproduzindo mutações aí. Tá, outra questão, então vamos entender. O que vem a ser vírus, gente? Vírus, ele tem um código genético dentro dele, RNA ou DNA, ou os dois, tá? Que estão ali dentro de um capsídeo, tá? Uma cápsula está ali dentro protegendo ele, ok? E esse aí é exatamente o tipo de vírus mais comum. Ele pode ser um vírus icosaedro, em que ele tem uma outra camada, ele tem um envelope, ele está envelopado. Ou seja, são aqueles que quando sai da membrana celular, ele leva essa parte dessa membrana e fica com essa membrana em volta desse vírus, tá ok? Então ele recebe uma proteção extra, tá ok? E também tem os outros vírus que são de forma de hélice, tá? Que tem a mesma característica, que eles têm um capsídeo apenas, tem outros que são envelopados, e tem um outro que é chamado de um vírus complexo, tá? Que ele tem DNA, tá? Esses aí são chamados de vírus bacteriófagos, tá? Eles gostam de entrar nas bactérias, tá? Eles têm uma cabeça, tá? Uma cauda e as fibras. Essas fibras que penetram dentro da célula, tá? E vão lá e colocam o DNA lá dentro da célula. Ou seja, elas não entram na célula, elas penetram na superfície, na membrana da célula e
e jogam o seu DNA lá dentro, tá? Então, isso é geralmente usado nas bactérias, tá ok? Então, é basicamente isso, gente, para vocês entenderem como é que funciona toda essa questão de vírus. Tem muita coisa para ser falada, basicamente é isso, tá? Para não me estender muito mais, tal, para vocês não ficarem muito confusos, vou fazer um vídeo logo em seguida para vocês entenderem os tipos de vírus. Então, pessoal, existem 5 tipos de classificação de vírus, tá? Os icosaédricos, tá? Que são redondos, tá? Tem 20 lados, né? Que são aqueles que têm apenas um núcleo, né? Tem o DNA ou RNA, geralmente RNA, tá? Que é não envelopado ou tem só apenas o capsídeo, tá? Existe uma capinha lá. E tem os envelopados, que além do capsídeo tem uma outra membrana, né, por fora, né? E tem os vírus helicoidal, que é aqueles ali, tipo uma hélice comprido, que também é não envelopado, e tem os envelopados, tá? E tem o vírus complexo, que é aquele que é sempre não envelopado. É aquele que tem cabeça, cauda, tá? Que eu falei para vocês, e a fibra lá, que puxa lá, que é geralmente aqueles vírus bacteriófagos, ok? Então é dessa forma, gente, para vocês entenderem o que vem a ser vírus, como é que funciona, tá? Claro que de uma forma bem mais simples, né? A biologia tem muitas explicações para vários fenômenos, né? Como é que ocorrem e tudo mais, mas a gente vai falar de forma assim mais superficial para vocês entenderem aquilo que interessa, tá? Para vocês. Então é dessa forma. Então, o vírus não é um ser vivo, ele sempre, ele fora do corpo humano, ele se chama virion, só quando ele entra no corpo, ele recebe esse nome, vai lá no cartório, põe o nome lá, vírus, vamos dizer assim, e entra lá e vai procurar uma célula, e a célula é específica, aquela que ele precisa para poder se reproduzir. Então é tipo um ímã, 2 ímãs, o ímã que está no corpo e o outro ímã fora. Então ele vai entrar no corpo e vai colar. Ele não vai colar naquilo que não é ímã, e não vai colar naquele ímã que está com o mesmo lado dele. O norte entra com o sul e o sul com o norte. Então é sempre dessa forma. Norte com norte, ele se repele. Sul com sul se repele. Então é dessa forma. Então ele vai entrar no corpo humano e vai procurar o organismo certo, o organismo, né, ou melhor, o órgão certo, que tem a célula certa, para se reproduzir. Tá ok? É sempre assim. E aí, ele conseguindo entrar, ele vai penetrar e vai penetrar e vai tentar se reproduzir ali. Tá ok? E não é uma reprodução que vai haver um tipo de 2 seres vivos. Não tem nada a ver com isso. É uma reprodução em que ele vai tentar roubar os fatores genéticos ali da célula e se reproduzir, e dali sair automaticamente para poder fazer a sua reprodução em outras células, tá? Dessa forma, ok? Então é isso, minha gente, muito obrigado pelo vídeo, né? Por ter assistido esse vídeo, e até a próxima.